Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso laboratório de modelagem. Eu sou o professor Javer Volpini e hoje eu quero iniciar a nossa videoaula fazendo um elogio para os alunos que estão fazendo a disciplina e enviando as atividades para a gente. Está muito bacana as mulagens que vocês estão desenvolvendo. Queria ressaltar que o capricho, a dedicação e a atenção que vocês têm desenvolvido nessas atividades está fazendo toda a diferença. Parabéns para vocês! Na nossa videoaula dessa semana, nós vamos aprender a fazer um vestido tubinho, que é um vestido mais ajustado ao corpo. Tem um exemplo aqui, como eu sempre trago para ilustrar a nossa aula, com pence na região da cintura e uma pencezinha de busto na lateral. É um vestido que ele pode servir também como uma base de vestido. A partir dele, trabalhando depois na modelagem plana, a gente consegue fazer uma infinidade de variações. Para ilustrar, eu fiz um decotezinho V, diminuí um pouquinho a cava, deixando ela mais larguinha, e mantive também as mesmas pences na região das costas, entre cintura e quadril, e subindo também um pouquinho na direção da linha de busto, e coloquei um zíper invisível nessa linha do centro-costas. É um modelinho super tranquilo de fazer e eu tenho certeza que vocês terão a maior facilidade em executar essa atividade de hoje. Mas antes de iniciar, se você está gostando dos nossos conteúdos, vou convidar vocês a curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar aí nas suas redes sociais e principalmente escreve aqui nos recadinhos o que você está achando dos vídeos, se o material está bacana, se está dando para acompanhar. Isso é muito importante, essa comunicação, e ajuda muito o nosso canal a ser divulgado cada vez mais. Para desenvolver a mulagem deste vestido tubinho, nós vamos precisar apenas de 2 recortes de tecido. Serão 2 retângulos na medida de 15 centímetros de largura por 42 centímetros de altura. Lembrando que a altura desse retângulo deve estar no sentido do fio, ou seja, paralelo à orelha do tecido. Ainda vamos fazer 2 marcações internas nesses retângulos. Primeiramente, uma linha horizontal, que será a nossa principal linha, referente ao quadril, que deve estar a 14 centímetros da margem inferior deste retângulo. E depois vamos traçar também aquela linha vertical, marcando centro-frente e centro-costa nos seus respectivos recortes, afastando sempre 2 centímetros da margem lateral. Sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa mulagem dessa aula. Vou tirar aqui o nosso modelinho finalizado e trazer à cena o nosso manequim com o mapeamento, que é a nossa principal ferramenta de trabalho para mulagem. Eu já deixei adiantado aqui o mapeamento específico que nós vamos precisar para esse vestido tubinho, além das linhas tradicionalmente que a gente já deixa mapeada no manequim. Nós vamos precisar criar um decote, que a minha sugestão é um decote em V. Como que eu fiz esse decote? Eu vim aqui no centro-frente, a partir do degolo, e desci 5,5 centímetros e coloquei um alfinetezinho. Esse vai ser o limite desse decote. Vim aqui na minha linha de ombro e afastei do degolo também 1 centímetro. E estiquei o sotache retinho, fazendo esse desenho do V. Saindo aqui desse ponto 5,5 abaixo no centro-frente, passando por esse 1 centímetro na linha do ombro, e nas costas ele vem morrendo no centro-costas do mapeamento do manequim. O degolo das costas a gente sempre evita descer, que ele é a margem de sustentação da roupa no corpo. E ainda fiz uma sugestão de cava, baixando um pouquinho, afastando ela, aumentando um pouquinho a circunferência dessa cava.
Então você vai afastar aqui na linha de ombro 1 centímetro, entrando, né, em direção ao ombro. E aqui embaixo na lateral pode descer mais ou menos 1,5 centímetro. Então com essas duas referências, subiu 1, desceu 1,5, refaz toda essa circunferência da cava, deixando ela com um traçado no sotache bem harmônico, para que a nossa peça fique bem bonita. Vamos iniciar a mulagem, então, pela parte da frente. Vamos pegar o nosso recorte de tecido da frente. Aliás, vou trazer mais uma informação aqui. Na técnica da mulagem, isso que eu chamo de tecido, recorte de tecido, ele recebe um nome. No francês, as pessoas costumam chamar isso de toile. Eu vou pegar a toile para fazer a minha mulagem, ou seja, é esse recorte de tecido. Aqui no Brasil, né, em países de língua portuguesa, a gente faz uma tradução e chama isso de tela. Traz a tela para a gente iniciar a nossa mulagem. Nada mais é a tela ou a toalha, este recorte de tecido que a gente já faz com uma medida mais ou menos necessária do que nós vamos precisar para desenvolver essa mulagem. Então estou aqui com a minha tela da frente e vamos iniciar então. Nossa referência para esse modelo é essa linha traçada aqui a 14 centímetros da borda inferior, que é a nossa linha de quadril. Então, nós vamos trazer linha de quadril em cima da linha de quadril e a dobra do tecido no centro-frente do manequim. Vou virar aqui para facilitar, para eu iniciar. O tecido é grande, né, porque é um vestido, então deixa ele cair aqui um pouquinho e começo colocando, ó, da linha de quadril, aqui bem próximo. É importante, gente, o vestido tubinho é um vestido ajustado, ele desce retinho. Então, como a gente fez na saia reta, eu trago a linha de quadril retinha aqui em direção à lateral. Já vou pôr um alfinete aqui, só para prender. E subir aqui o meu centro-frente, alfinetando. Gente, aqui tem uma outra informação importante, olha só. A hora que eu fui subir aqui o centro-frente, eu percebi que a minha linha do busto, aqui entre os dois mamilos, ela já perdeu um pouco o esticamento, né? Ela não está uma linha bem esticadinha, ela ficou mais flexível. E está entrando, está descendo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma trava de busto. Ou seja, vou pegar mais um pedacinho de sotache, colocar nessa região, de um mamilo ao outro, deixando ela bem esticadinha, para evitar que o meu tecido afunde aqui nessa região entre os mamilos. Então, alfineto aqui de um lado, e estico bem para o outro lado, coloco o alfinete aqui, ó. Isso aqui é a trava de busto, ela vai evitar que o meu tecido afunde aqui entre os mamilos. Agora sim eu vou conseguir finalizar o meu centro-frente aqui, ó, sem acontecer este problema. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Em peças que a gente não quer que ela entre fazendo essa curvatura entre os mamilos. Vou botar mais um aqui, ó. Prontinho. Meu centro-frente já está todo preso. Trouxe aqui a linha de quadril esticadinha em cima da linha de quadril do mapeamento. Ainda vou colocar um alfinetezinho aqui no meio também na linha de quadril para evitar que o tecido suba e ele fique com esse caimento, ó, bem retinho do quadril para baixo. Isso é muito importante e vai fazer com que a mulagem fique perfeita. Agora eu vou vir aqui para a parte de cima. No meu modelo, eu não vou ter pence nessa região do ombro, então eu tenho que deixar o tecido bem acomodado por aqui. Então eu vou dar aqui uns piques, tirando um pouquinho de excesso já no meu degolo, para o tecido acomodar melhor, e já vou dar aqueles meus tradicionais piquezinhos aqui nessa região, lembrando que eles não podem ultrapassar a linha do degolo para baixo, para fazer com que o meu tecido acomode melhor. Vou pôr um alfinete mais próximo da linha do degolo. E um aqui próximo ao ombro. Professor, mas o degolo virou um decote em V. Sim, a minha marcação vai ser aqui embaixo, mas eu preciso que o tecido acomode bem aqui
para que ele não fique com sobras na hora que eu traçar o meu decote em V. Então, ele fica bem acomodado nessa região superior do busto. Trago aqui em direção ao ombro, coloco o alfinete aqui também. E aí vocês vão observar, ó, que está bem acomodado nessa parte de cima, tá vendo? E eu já tenho então essa área aqui para trabalhar. Quando eu acomodo o tecido na parte superior, automaticamente o que seria aquela pence de cima que nós fizemos na base de corpinho, já vem para cá, ó, essa sobra de tecido. Então o próprio tecido já me mostra que eu preciso fazer uma pence de busto nessa lateral do corpo. Qual a posição dessa pence? Não tem uma regra, tá? Ela pode vir mais retinha aqui na linha de busto, ela pode cair um pouquinho abaixo da linha de busto, ou ela pode cair bastante também, vindo até mais aqui embaixo. Eu gosto de deixá-la mais ou menos na metade dessa lateral, entre a linha de cintura e a minha linha de cava, um pouco abaixo, né, da linha de busto. É importante aqui também a gente já marcar onde que está o nosso centro do mamilo. Põe só um alfinetezinho indicando que a pence tem que ir nessa direção. Então, ó, já vou fazer aqui, tirando esse excesso. E vou colocar a minha mais ou menos, ó, caidinha aqui nessa lateral, cerca de 3,5 centímetros da minha linha de busto. Vou alfinetar aqui essa profundidade da pence. É importante, gente, que a profundidade da pence seja colocada exatamente na linha onde ela termina. Aqui no caso é na nossa linha de lateral. Assim que eu alfinetar então a profundidade da minha pence, eu já vou colocar um alfinetezinho aqui, a lateral próximo à minha cava, deixando bem acomodada essa parte do busto, e já vou tirar esse excesso de tecido aqui da cava, porque ele acaba prendendo um pouquinho, e aí eu vou conseguir acomodar melhor e descer para a minha lateral, para fazer esses ajustes, ó. Vou tirar aqui o excesso. Importante, sempre ficando pelo menos 1 centímetro, para eu ter margem de trabalho, e depois eu venho com esses piquezinhos aqui, ó, que esses não me atrapalham. E eu consigo soltar o tecido para ele acomodar com mais facilidade. Ó, fiz os piques necessários. Vou tirar o alfinete de novo aqui da lateral, ó, para acomodar melhor. Voltar com ele. E agora sim. Estou com a minha pence feitinha em direção ao mamilo. E vou colocar um alfinete aqui na lateral. Aqui, gente, eu não posso puxar muito não, tá? Porque senão eu vou criando uns volumes e um esgarçamento no tecido. Então eu só acomodo ele, ó, bem na lateral, porque como é um vestido tubinho e ele é mais ajustado no corpo, essa curvatura do busto, passando pela cintura e abrindo no quadril, ela é importante. Eu tenho que manter essa curva bem acentuada no manequim. Como eu disse para vocês, é um vestido ajustado e ele pode servir também como uma base de vestido. Então é importante eu decalcar toda a anatomia desse corpo. Se tiver com alguma dificuldade de acomodar esse tecido, né, vem aqui e dá aqueles piques, ó, nas áreas de tensão, que é na linha de cintura, uns 2 piques para baixo em relação ao quadril e mais um piquezinho para cima, que você solta o tecido e ele vai acomodar bem melhor na lateral desse corpinho. Vou mudar o meu aqui de lugar, deixando ele mais pertinho aqui do corpo. E um aqui mais próximo ao quadril. Minha lateral já está toda acomodadinha. E vocês vão observar só que ficou um volumezinho aqui do busto em direção ao quadril, que é a área onde eu vou fazer a minha pence. E essa pence, gente, ela tem uma profundidade no meio. Ela tem um volume maior no meio dela aqui, que vai estar localizado na altura da linha de cintura. Isso é importante, é onde eu vou alfinetar o tecido. E ela vem morrendo em direção ao busto e vem morrendo em direção ao quadril. Vou virar aqui só para ficar mais fácil. Vou posicionar ela, ó, mais ou menos aqui na linha da princesa, tá?
que fica uma localização legal. Pego o meu alfinete, mais ou menos aqui, como eu disse para vocês, na altura da linha de cintura, e vou alfinetar um lado e o outro, marcando a profundidade dessa pence. Ó, coloquei o alfinete, prendi bastante, ó. Aqui eu não preciso nem marcar, ó. Já decalco em direção ao busto. Eu sei na hora que eu for traçar que eu vou afastar aqui cerca de 1 a 1,5 centímetro do mamilo, para ela não finalizar lá em cima. E vou ameaçar aqui e ver onde que ela vem terminando, ó. O volume, ó, termina aqui um pouquinho antes de chegar na minha linha de quadril. E eu coloco um alfinete só no tecido da mulagem, tá, gente? Sem pegar no manequim, marcando a região, a altura onde está o ápice final dessa pence. Feito isso, ó, tá prontinho já a minha mulagem. Aqui puxou um pouquinho do centro-frente. Deixa eu pôr um alfinetezinho aqui. Pronto. A frente está prontinha, só falta eu fazer as nossas marcações para a gente utilizar a régua. Então, pega aí seu lápis, sua canetinha. Já temos aqui centro-frente, quadril. Vou marcar a minha lateral do quadril para cima, pontilhando, tá, gente? Sempre. Depois nós vamos usar as réguas. Aonde está a cintura, é importante fazer um risquinho aqui, ó, mostrando a cintura, que é uma área de junção, onde a gente sempre coloca um pique depois, para juntar frente com costas. Continuo marcando aqui a lateral, marco a minha pence de um lado e de outro. Termino, chego até a cava, venho fazendo um pontilhado no meu mapeamento novo que eu fiz para a cava, afastando, né, aquele 1 centímetro na linha de ombro e 1,5 na linha de lateral. Marco aqui o meu ombro e depois o decote V. O decote V, ó, sai daqui. Não preciso, posso fazer um pontinho aqui no meio, só para posicionar mais ou menos. É importante marcar na linha de ombro e no início dele. E depois, na parte das costas, eu continuo aqui com essa quedinha que eu dei. É importante deixar a linha de ombro aqui bem marcadinha para a gente usar as nossas réguas. Feito isso, gente, todos os pontilhados, a parte da frente já está pronta e eu já posso retirar do manequim para iniciar a parte das costas. Vamos então fazer as nossas costas, virar aqui o manequim, pegar a nossa toalha, ou a nossa tela referente às costas. Mesma coisa da frente, tá? Linha de quadril sobre linha de quadril, dobra do tecido na linha do centro-costas. Vocês vão ver que as costas é até bem mais fácil de fazer, porque nós só vamos ter a pence de cintura. Prender aqui, um pouquinho acima da linha de quadril, porque aqui tem o volume do bumbum, o sotache está esticadinho, eu não consigo afundar naquela região. Já põe um alfinete aqui no meio. Importante manter a linha de quadril em cima da linha de quadril e trazendo ele retinho aqui até a minha lateral. Deixa eu pôr aqui um alfinete. Essa aqui é a principal referência, né, desse modelo, a minha linha de quadril, mantendo ela retinha, para eu ter esse caimento bem bonitinho aqui na parte de baixo, igual nós fizemos com a base de saia reta. Vou continuar alfinetando aqui o meu centro-costas, deixando bem rente ao corpo. Aqui nas costas é a região que a gente geralmente utiliza para colocar o nosso fechamento, né? Seja com um zíper, algum tipo de abotoamento, enfim. Esses acabamentos aí é a gosto do freguês, do design da peça. E trago até o meu degouro. Então, ó, quadril, centro-costas, preso no tecido, a gente já pode começar. Primeira coisa também, ó, é o ombro. Vou deixar esse ombro bem acomodado, depois vem para a lateral, para a gente fazer só a pence aqui dessa região da cintura. Mesma coisa que eu fiz na frente, ó, eu vou tirar um pouquinho do excesso de tecido aqui, deste degolo, e dar aqueles meus piques na vertical, que eles vão ajudar o tecido a acomodar mais fácil
né? Então venho aqui, ó, trago rentezinho até a minha linha de ombro. Já vou colocar um alfinete aqui. Trago aqui no ápice do ombro em direção à cava também. Coloco um alfinete. E deixo essa área aqui, ó. Vocês vão ver que tem sobra de tecido, mas na região da cava, a partir da cava. Então não tem problema nenhum, não preciso mexer. Eu vou só tirar um pouquinho desse excesso aqui, para já ficar mais fácil também. E dar aqueles meus piques. Porque como eu vou acomodar o tecido aqui na lateral, com esses piques, deixando a cava solta, vai ficar mais fácil. Agora aqui, gente, é importante eu vir com o tecido prendendo ele aqui na lateral, próximo à minha linha de cava. E vocês vão ver que aqui ele dá um repuxado. Por quê? Porque o tecido está esticadinho, está preso em cima, aqui no quadril. Para eu acomodar ele aqui na minha linha de lateral, é muito importante eu dar esses piques. Vou virar aqui um pouquinho mais para mim, só para eu não ultrapassar. E eu já viro de novo para mostrar para vocês. Olha, dei esses piques e aí eu consigo acomodar o tecido. Ele tem que estar todo acomodado nessa minha linha de lateral. Para manter que o vestido tubinho fique mais ajustado ao corpo. Quando a gente finaliza a modelagem depois, gente, para fazer uma peça na planificação, aí vocês podem dar aquelas folgas de vestibilidade de acordo com a necessidade de vocês. As folgas que eu ensino lá nas interpretações de modelagem plana, que a gente tem de videoaulas aqui, bastante conteúdo já no canal. Então, acomodei a minha lateral, vou pôr mais uma aqui, onde está repuxando um pouquinho, abaixo da cintura. E automaticamente, olha só, o tecido já cria essa pencezinha da região das costas. E eu consigo fazer uma pence bem bonitinha aqui, ó, acomodando todo o tecido no manequim. Mantenho essa pence também, ó, mais ou menos na minha direção da linha da princesa. Depois eu posso colocar essa pence retinha na hora de usar as minhas réguas. E eu vou alfinetar a profundidade dela, lembrando que a profundidade está na direção da linha de cintura. Então, venho aqui, prendo ela na linha de cintura e essa pence ela vai morrendo depois em direção à minha linha de busto. E aqui é importante, gente, que o final, o ápice dessa pence não ultrapasse a linha de cava, senão fica com um caimento estranho, ó. A minha vai vir exatamente por aqui. Está mais ou menos na direção da cava. Até abaixar um pouquinho, ó. Cerca de meio centímetro acima da linha de busto. E vem em direção ao quadril, no final dela, ó. E põe também um alfinetezinho aqui, só marcando onde está o final dessa pence, sem alfinetar no manequim. Feito isso, ó, já estou com o meu tecido todo acomodado. Essa parte da mulagem já está pronta, só pegar a nossa caneta e fazer as marcações. Aqui eu vou começar pelo degolo. Centro-costas, retinho, e vou fazendo o degolo saindo na direção do decote V, onde eu abri ali no meu ombro, um pouquinho, afastei 1 centímetro do degolo. Marco o meu ombro, que vai ser retinho. Faço as marcações aqui, um pontilhado, né, na minha cava, lembrando que é aquela cava nova que eu tracei, mapeei, né? Marco aqui um pontilhado ao longo de toda a minha lateral, lembrando que na linha de cintura, né, deve fazer um risquinho aqui também, depois a gente tem que casar esses pontos ali na hora de usar as réguas, para as medidas de laterais ficarem iguais. E trago a lateral até o meu quadril. Do quadril para baixo não precisa, porque nós vamos descer retinho no esquadramento. Feito isso, gente, ó, minha parte das costas toda finalizada, minha mulagem, tudo marcadinho. Só tirar o tecido do manequim e vamos para a mesa para fazer as nossas marcações utilizando as réguas. Vamos iniciar então o uso das nossas réguas para fazer esse traçado da nossa mulagem. Vou começar pela parte da frente.
Então, vamos iniciar aqui, ó, marcando onde está o final das nossas pences, para tirar esses alfinetes, e aqui onde está o meu busto, que é importante também ter este ponto. Vou marcar aqui a profundidade da minha pence, de um lado e de outro, e já tirar aqui também este alfinetezinho. Aqui, gente, é importante, olha, a nossa linha de cintura. Vou esquadrar ela aqui mais ou menos, ó. Vou virar aqui para vocês verem, fica mais fácil. Vou usar meu esquadro. Minha linha de cintura marcadinha. Vou esquadrar ela aqui pelo centro-frente, só para eu achar onde está a minha pence, ó. Minha pence vai estar aqui e aqui, profundidade. Vou marcar a profundidade dela 1,8 centímetros, tá? 1,8. E eu vou deixar essa minha pence retinha. Como que eu vou fazer isso, gente? Vou vir aqui por essa linha da cintura que eu esquadrei e vou posicionar o esquadro aqui, ó, levando ele até o ápice aqui do busto, ó. Vou fazer até uma linha pontilhada, tá? Feito isso, eu vou prolongar essa linha para baixo, até aqui na região onde é o final do ápice dessa pence, próximo ao quadril. Pontilhadozinho. Então, o que eu fiz? Eu estou deixando essa minha pence retinha em relação ao mamilo, ao centro do busto. Se tem 1,8, agora eu vou jogar 0,9 para cada um dos lados dessa pence, ó. 0,9 para cá e 0,9 para cá. A minha deslocou cerca de 1 centímetro para cada um dos lados da minha marcação que eu tinha feito no manequim. Aqui no busto, eu vou afastar 1,5 centímetro do final. Então, vou descer aqui, ó. Na verdade, 1 centímetro só. Esse manequim miniatura, 1 é suficiente. Para a pence não morrer lá no mamilo, 1 centímetro abaixo. E já vou desenhar a minha pence, então, aqui, ó, de busto. Uma lateral e a outra lateral. Parte de cima, agora da cintura para baixo, ó, final dela, né, aqui. Desenho também uma lateral da pence e a outra lateral. Olha como ficou linda a minha pencezinha, tá, gente? Ó, toda desenhadinha, retinha, em direção à linha de busto. Feito isso, vou trabalhar agora com a minha pence da lateral. Já está marcadinha aqui, né, a profundidade dela de um lado e de outro. Já posso tirar esse alfinete. Essa aqui não preciso alinhar, porque ela já é inclinada mesmo, essa lateral. Só preciso achar a profundidade, ó. Aqui. Vou medir. A minha está dando 1,8 também, tá? Já vou achar o meio dela. Esse meio, eu vou ligar ele aqui no mamilo, também. Uma linha pontilhada, tá, gente? Ó. E aqui sim eu vou afastar 1,5 centímetro na lateral, porque pega uma volumetria maior do busto. Então, afastei a de lateral 1,5 e a de baixo de cintura 1 centímetro. E só redesenhar essa pence. Uma lateral dela e a outra. E já estou com a minha pence, ó, desenhadinha aqui essa pence de lateral. Feito isso, já posso vir aqui para o meu ombro. Ombro retinho, unindo um lado ao outro. É importante eu medir com quanto que ficou esse meu ombro. Deixa eu marcar aqui e aqui. Porque essa medida eu tenho que levar ela para o outro, ó. 3,8 centímetros. A medida que der no ombro da frente, nós vamos fazer ela casar depois no ombro de costas. E já vou fazer o meu decote em V. Se vocês observarem, gente, ele é um V visualmente, mas aqui na modelagem ele dá uma leve curvadinha por conta da anatomia do colo, né? Dessa região acima do busto, olha.
leve arredondada. Eu uso essa minha régua aqui, a curva de alfaiate, para fazer esse desenho. E já vou aproveitar e traçar também a minha cava. Virar aqui, só para vocês enxergarem, ó. Eu já tenho os pontilhados da cava. Poderia, gente, fazer isso aqui à mão livre, unindo isso para quem já tem experiência. Mas para ficar um desenho bonitinho, ó, vou utilizar a minha francesa. Essa minha francesa em miniatura que vai dar um traçado único também, ó. Com uma curva bem harmônica. Já estou com a minha cava desenhadinha, agora só falta a minha lateral. Só que antes de traçar essa lateral, eu preciso fechar essa pence. Mas antes de fechar a pence e fazer essa parte de cima, já vamos fazer aqui a parte de baixo, do quadril para baixo. Lembra que eu falei que é retinho? Que eu nem fiz a marcação? Então vem com o meu esquadro, apoiando ele pela linha de quadril. Coloco o ângulo reto lá na lateral e só descer retinho, ó. Prolongo aqui, que eu sei que do quadril para baixo a minha lateral é retinha. Agora sim, vou fechar a minha pence para poder traçar a lateral. Vou dar uma dica aqui, gente, que vocês estão tendo dificuldades. Na hora de fechar a pence, ó, dobra pela linha do meio da pence, ó. Dobra até o finalzinho aqui, a linha do meio. E aí, ó, viro assim o tecido, deixando ele todo dobrado pela linha do meio. E aí eu começo a alfinetar. Na hora de alfinetar, eu não posso só olhar se o alfinete está certinho aqui nessa linha de cima, não. Aqui está fácil, eu estou enxergando. O alfinete está ficando em cima. Mas eu tenho que ver se do outro lado, ó, ele está batendo exatamente em cima do traço. Se ele não estiver batendo, eu vou movimentar um pouquinho, ou para cima ou para baixo, para fazer com que ele bata certinho. O meu tá ok, ó, e aí sim eu alfineto, ó. Aqui está em cima do traço e de cá também está em cima do traço. Isso faz com que minha pence fique perfeita. Isso é tão importante na hora de fechar a pence, quanto na hora de juntar uma lateral frente com uma lateral costas, ou um recorte com o outro. E eu vou mostrar hoje reforçando isso também. Ó, alfinetei, ó, observei que está batendo certinho o alfinete de um lado e do outro. Vou voltar aqui a minha pence, dobro ela agora aqui, ó, no final dela, no ápice. Para quê? Para eu planificar o tecido sobre a mesa. Quando eu faço essa planificação, eu consigo fechar a pence, ó, deixando ela dobrada. Eu vou jogar o volume dela para baixo. Poderia jogar para cima também, tá? Mas eu acho que não fica bonito. Quando a gente joga para baixo aqui, ela dá um caimento mais bonito. Ó, estico para ver se está pegando certinho. E vou pôr um alfinete aqui auxiliar, tá, gente? Só agora, para manter essa pence fechadinha, na verdade, dobrada para o lado de baixo, para não perder essa referência. Na hora de fazer o teste de vestibilidade, eu solto esse alfinete. A pence tem que ficar mais soltinha, tá? Então, feito isso, ó, meu tecido, vou manter ele aqui sobre a mesa, assim, planificado, dobradinho, que eu já tenho exatamente ele pronto para traçar essa lateral. Vou pegar minha curva de alfaiate, trazer aqui, ó, aqui em cima, na verdade, ele dá até uma curva para dentro, uma leve curvaturazinha, que é a anatomia que pede aqui até a pence, ó. Esse lado quase menos curvo, né? Vamos dizer assim, mais retinho da curva de alfaiate, ó. Depois eu vou inverter ela, ó. Agora sim. Vou inverter e vou riscar de 2 vezes também. Trago primeiro só até a minha linha de cintura, até ali em cima. Olha, sim. E agora que vou inverter o contrário. Lado mais curvo, tangenciando lá embaixo na linha de quadril. Ó, não vou fazer ela toda não, tá? Vou chegar mais ou menos aqui antes de chegar na linha de cintura, ó. Chegou, vou ter que procurar uma outra curva para o lado de fora, ó, saindo para fazer a junção desse pedacinho aqui até a minha linha de cintura novamente. Então, vocês observem que essas linhas curvas eu não consigo traçar de uma vez. Eu tenho que ir procurando as curvaturas para unir esses pontos e ficar um traçado bem anatômico. Vou fazer aqui que a minha caneta falhou um pouquinho.
Só para reforçar. Aqui, pronto. Agora, outra coisa importante, eu preciso medir qual ficou essa lateral, aqui da cava até a minha linha de quadril. Isso tem que casar exatamente na parte das costas. Quem não tem essa régua flexível, utiliza uma fita métrica em pezinho, tá, gente? Eu vou medir aqui o ponto zero na minha linha de cava, medindo, fazendo as curvas. O meu deu exatamente 16,6 até o quadril. E do quadril para baixo eu tenho o do tecido, que são os 14 centímetros, que já estava na minha marcação do recorte. Feito isso, gente, para fazer o teste de vestibilidade, preciso colocar 1 centímetro de costura em toda a volta e fechar também essa minha pence de cintura aqui, ó. Vou mostrar mais essa, ó. Dobra o meio dela, o tecido todinho, e alfineta, ó, da cintura para cima e da cintura para baixo. Tendo sempre o cuidado de ver se o alfinete está tocando um lado e o outro dela. Ó. Olho para o lado de baixo, o meu saiu 1 milímetro. Ajeito aqui. Agora bateu certinho. Alfineto primeiro para baixo. Vou pôr pelo menos aqui 3 alfinetes e depois a parte de cima. Terminei de alfinetar, então, ó, estou com a minha pence toda fechadinha. Olha como que vai dar o volume do busto aqui, ó. Só colocar 1 centímetro de costura e vamos fazer a parte de costas. Vamos fazer a mesma coisa com as costas, tá? Vou marcar aqui onde que está o final da pence, a direção. Lembrando que eu vou colocar ela retinha também, então não sei se vai bater exatamente nesse ponto, mas é nessa altura. Vou vir aqui, ó, no alfinete, marcar a profundidade dela, de um lado e do outro. Vou tirar o meu alfinete. E já vou aproveitar, ó, pegar o meu esquadro, posicionar ele ali com referência ao centro-costas, tocando a minha linha de cintura. Só para fazer aqui, ó, um esquadramento onde vai estar a profundidade da minha pence localizada. Já vou vir aqui, medir quanto que ficou de profundidade. Ó. A minha ficou com 1,5. Vou achar o meio desses 1,5 centímetros, que é 7 milímetros e meio, 5, 6, 7,5. E vou agora utilizar, para deixar essa pence retinha, essa linhazinha de cintura. Então, vou posicionar meu esquadro aqui, o ângulo reto, no meio da pence e fazer o traçado, ó, tracejado, que é o meio dela, até tocar aqui o ápice final. Prolongo para baixo, esse meio dela, até tocar o ápice dela aqui embaixo. Então, aqui já tracei o meio da pence. E é só fazer cada uma das laterais. Da cintura para baixo, esse lado. Da cintura para cima, este lado. De cá a mesma coisa. Da cintura para cima e da cintura para baixo. Isso aqui, gente, esses ajustes, eles são muito importantes para lapidar a modelagem. Que essas direções, deixar retinha, esse posicionamento correto, eu não consigo fazer no olho, no manequim. Então, por isso que eu utilizo aqui, nesse momento, na parte de repertório da modelagem plano, vamos dizer assim, né? Então, ó, aqui já está pronto. Já posso vir traçar aqui o ombro, linha de ombro. Lembrando que o ombro já tem uma medida na frente, porque aqui às vezes escapole milímetros ou para um lado ou para o outro, então eu preciso ajustar. O meu ombro ficou com 3,8, vou vir aqui, ó, e medir. Ó, o meu eu vou ter que jogar 1 milímetrozinho aqui, ó, para baixo e 1 para cima, fora da minha marcação. Mantive ele então agora com os 3,8, que está idêntico ao meu ombro da frente.
Vou vir aqui, ó, no centro costas, no meu degolo, já vou esquadrar também, isso aqui é muito importante, ó. Esse início saia no esquadramento. Só depois eu uso a minha curva para refazer essa parte do degolo. Deixa eu virar aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem. E traço aqui. Já vou aproveitar e vir para minha cava. Essa aqui não vai dar para fazer de uma vez, porque senão ela fica muito curva. Então, ó, faço até aqui esse ponto, paro e vou virar, ó, e fazer esse pedacinho final que ficou faltando. Pronto. Agora é só traçar a minha lateral. Já vou vir onde é mais fácil, a parte de baixo, do quadril para baixo, que é retinho. Então, posiciono o meu esquadro ângulo reto em relação à linha de quadril, aonde tocar aqui o ângulo reto na lateral, eu desço esse ponto retinho. Vou prolongar ele aqui. A parte de baixo da minha saia está pronta. Preciso agora só refazer essa parte de cima, ó. Venho com a minha curva de alfaiate. Virar aqui para vocês enxergarem melhor. Vou com ela da cava até a cintura. Paro. Inverto, ó, quadril. Lado mais curvo em direção à linha de quadril. Também não faço de uma vez. Vai vir mais... Deixa eu virar aqui. É mais fácil vocês visualizarem. Vem mais ou menos até por aqui, ó. Depois viro de novo para fazer esse pedacinho que ficou faltando aqui, ó. Ficando bem anatômico, uma linha bem orgânica. Estou com a minha lateral, olha, bem traçadinha. O que eu preciso fazer? Medir essa lateral para que ela case exatamente com a minha lateral da frente. Lá deu 16,6. Vocês vão ver qual foi a medida que deu no de vocês, tá? Então, vou pôr o ponto 0 aqui no quadril e vou medindo. Tem que dar 16,6. O meu aqui, ó, tá dando 16,7. Então, eu vou descer na minha cava aqui, ó, para ficar igual, 1 milímetrozinho. E aqui, ó, ligo no olho mesmo, só para fazer esse pontinho. Eu sei que isso aqui vai sair fora. Foi o ajuste necessário. A parte de baixo tem que estar com os 14, ó, os 14 centímetros, igualzinho. Feito isso agora, só fechar a minha pence costas, igual eu fechei a pence da frente de cintura, colocar 1 centímetro em volta e eu venho aqui para mostrar a união também, para dar mais uma dica e reforçar a questão do alfinete. Então, estou aqui, ó, com minha frente e costas, já com 1 centímetro de costura, cortadinho, pences fechadas, né? Pence de cintura, pence de lateral e pence de cintura das costas. Vou fazer a união. O que é importante observar, gente? Esse traçado aqui, ó, é a delimitação do molde, ou seja, é onde vai passar a minha costura. Então, quando eu estou alfinetando para fazer o teste de vestibilidade, eu tenho que alfinetar esse risco em cima desse risco, deixando as minhas costuras para fora. Por isso é importante eu ver onde o meu alfinete está pegando de um lado e se ele está saindo do outro lado exatamente em cima do risco. Tem pessoas que às vezes vão alfinetar e põe o alfinete aqui, ó, fora do risco, só assim. Isso aqui não está fazendo uma junção correta. A hora que eu vou fazer o teste de vestibilidade, que eu puxar, ó, cresceu meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Nunca que vai dar certo. Então, é muito importante manter um risco em cima do outro. Como é que a lateral ela é extensa, eu tenho alguns pontos de apoio, que serão o ponto aqui da linha de quadril com linha de quadril. Posso unir aqui a minha linha de cintura com a linha de cintura e as extremidades, cava e aqui embaixo na barra. Então, eu começo assim, ó. Põe um alfinete exatamente aqui, lateral e linha de quadril. E esse alfinete tem que bater exatamente aqui também, ó, na minha linha de lateral com a linha de quadril.
bateu em cima e bateu embaixo, ó, vou unir as bordas. Se as bordas estiverem certinha com 1 centímetro, não tem erro. Ó, vejo se está pegando, ó. O meu aqui está um pouquinho fora. E vou unir. Ainda está um pouquinho fora, tá vendo? Olha, coisa de 1 milímetro. Olha aqui como é que a borda não está encostando certinho. Então, tem que pôr essa borda certinha. A parte de baixo. Olha aqui, meu alfinete está pegando em cima do risco, né? Tá. E aqui saiu exatamente em cima do risco. Feito isso, gente, eu vou ter certeza que está correto. Vou colocar mais uns aqui para baixo e mostrar para vocês, ó. Aqui em cima do traço, viro para cá, pegando em cima do traço, certinho. Finalizo. Olho de novo, ó, em cima do traço, certinho. E continuo fazendo isso ao longo de toda a lateral. Viro. Ó, aqui deslocou um pouquinho, ó. Vou tirar, voltar um pouquinho aqui que está pedindo, porque o tecido às vezes não fica com 1 centímetro certinho, às vezes esgarça. Então é importante, ó, eu olhar. Ó, ainda está fora, tem que subir mais. Eu estou fazendo isso aqui, gente, mostrar para vocês como que pode dar errado. Ó. Agora sim, ó, pegou exatamente. E finalizo, ó. Certinho e certinho. Vou fazer isso aqui ao longo de toda a lateral, sempre conferindo se um risco está pegando em cima do outro. O alfinete é a minha referência. Finalizou aqui a lateral, uniu o ombro e aí sim a gente vai fazer o nosso teste de vestibilidade. Estamos aqui prontinhos para fazer o nosso teste de vestibilidade. Costura, frente em cima de costura, costas, né? O alfinete pegando exatamente em cima dos traços. Lateral da pence em cima do traço da outra lateral da pence. Essa dica foi muito importante, vocês nunca mais vão esquecer e nem fazer isso errado. Vamos colocando o nosso modelo no manequim, o meu já está aqui exposto, centro-frente, linha de quadril, linha de ombro, vamos para as costas, casando também degolo, centro-costas, linha de quadril, as pences estão bem assentadas, observei aqui aquela pence da lateralzinha, eu tirei aquele alfinete, deixei ela mais soltinha, isso é importante também, para eu ver o caimento. Do quadril para baixo, ó, meu vestido tá batendo bem retinho, um caimento bonito. Na minha peça, gente, eu não tenho nenhum ajuste para ser feito. Pode ser que na de vocês ainda precisam fazer alguma alteração. Pega a canetinha, faça a marcação que for necessária, porque na hora de fazer a planificação, que é a nossa próxima etapa, a gente ainda consegue fazer esses pequenos ajustes. Então, tudo certo, não tenho que mexer nada, só tirar do manequim novamente, meu teste de vestibilidade está aprovado e fazermos então a transformação dessa mulagem em moldes. Tiramos então a nossa mulagem do manequim, descosturei, né? Tirei todos os alfinetes, deixei plano aqui, ó, desmontei as pences também. Importante estar super plano. A nossa mulagem que está aprovada no teste de vestibilidade. Vou tirar agora essa margem de costura, que como eu sempre digo, no tecido ela não fica muito certinha. Copiar isso aqui no papel, passar todas essas marcações da pence e colocar a margem de costura depois, exatamente 1 centímetro certinho no papel, recortar e aí sim nós vamos ter os nossos moldes planificados. Lembrando que as costas, o centro-costas, eu vou colocar 1 centímetro de costura aqui para colocar o zíper e a frente eu vou deixar dobrado no centro-frente. E vamos fazer os piques, colocar as informações e eu já venho mostrar tudo isso aqui para vocês. Planificação realizada.
tirei a costura do tecido, planifiquei, copiei certinho no papel. À frente, mantive a dobra do papel aqui, coloquei 1 centímetro de costura em volta, marquei as pences e tirei o tecido. Estou aqui com os meus moldes de papel todos certinhos. É importante, gente, fazer as marcações das pences, né, tanto frente quanto costas, fazer os piques na linha de quadril, na linha de cintura, o pique da pence de lateral também, onde ela tem que ser fechada, e coloco as minhas informações. Fio da frente na dobra aqui no centro da frente, o fio das costas tá nessa linha de costura aqui, ó, do centro costas. Nome do modelo, né? Vestido tubinho, técnica da mulagem, tamanho no mini manequim. Essa é a frente, essa é as costas. A frente vou cortar apenas uma vez, que ela é inteira. As costas vou cortar um par. Uma parte para um lado, outra parte para o outro lado. Entrando aqui um zíper invisível ou um abotoamento, enfim, tipo de acabamento que você deseja. Para dar acabamento nessa parte de cima aqui, gente, no degolo e na cava, a gente pode fazer um molde de uma limpeza, ó, saindo acima aqui da minha linha de pence. Corta um moldezinho dessa parte inteira, tanto frente quanto costas. É uma possibilidade. Pode fazer também as limpezas pequenininhas, só para dar o acabamento tanto na cava quanto no decote. Isso aqui é uma opção, né? Como serão esses acabamentos, não é o objetivo principal nesse momento. Aqui agora é só a gente mostrar para vocês, então, a planificação dessa mulagem. Ainda deixei 1 centímetro de costura aqui na barra, para eu poder fazer uma bainha. É isso, gente. Tá tudo certinho aqui, todas as informações importantes, necessárias. Não esquecendo de colocar o nome de vocês, que são os responsáveis por planificar essa mulagem. E vamos finalizando mais uma videoaula com a mulagem desse modelinho super bacana, super bonitinho, que é o nosso vestido tubinho. Estou aqui já com os meus moldes então finalizados, parte da frente e parte das costas. Lembrando que se você deixar esse molde sem as margens de costura e mantendo o degolo aqui em cima na hora de fazer a mulagem e a cava também, a cava justa, no mapeamento original, você vai ter uma base de vestido que pode utilizar para fazer N variações a partir da técnica da modelagem plano. Lembrando a vocês que é uma videoaula, então a gente vai fazendo todo o passo a passo, eu dou dicas com muita calma. Não é apenas um tutorial totalmente acelerado só para ilustrar. Aqui o nosso objetivo é ensinar a vocês a desenvolver a técnica da mulagem. Espero que tenham gostado, por isso vocês vão curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo nas redes sociais, enviar nos grupos de WhatsApp e comentar aqui embaixo no chat para a gente trocar ideias. Deixe seu elogio, deixe sua dúvida, comentário e vamos interagindo por aqui. Super beijo e até a nossa próxima aula.